O teste de DNA vem com um aviso e agora eu sei o porquê. Eu estive esperando para tirar isso do meu peito porque é uma história tão louca, mas eu não compartilhei publicamente para não constranger a família. Quando vi esse chamado para histórias de DNA, eu não vi a hora de chegar ao meu computador e começar a digitar. Outono de 2020, uma mulher de 35 anos, fui abordada por minha irmã, Chloe, sobre fazer um teste de DNA. Eu sempre quis fazer um por curiosidade sobre nossa linhagem. Então, quando Chloe disse que o teste de DNA estava fazendo uma promoção de 50% de desconto, eu estava totalmente dentro. Comentei como seria divertido encontrar um parente perdido ou resolver um caso não resolvido. Os pensamentos dela estavam em outro lugar. Chloe e nossa mãe não se dão tão bem em parte devido às frequentes mentiras dela. A vida inteira, Chloe me provocou sobre ser adotada, nós não parecermos e sermos tão diferentes. Ela é praticamente a gêmea do nosso pai, enquanto eu tendo a parecer mais com a nossa mãe. Eu ri porque meus filhos parecem completamente diferentes um do outro, e eu sei que eles têm o mesmo pai. Além disso, meu filho mais velho tem algumas das mesmas características do meu pai e irmã, olhos e altura. Ele não herdou essas características de mim ou do meu marido, então eu tinha certeza de que meu pai era meu pai. Pedimos o kit e rimos sozinhas sobre como a mãe ficaria preocupada se ela realmente tivesse um segredo e soubesse que fizemos um teste de DNA. Chloe e eu temos uma meia-irmã mais nova, Kim. Além do meu marido, ela é o único membro da família a quem contamos. Ela não fez o teste pois estava economizando dinheiro. Os kits de teste chegaram dentro de uma semana. A irmã super organizada que sou, enviei minha amostra na manhã seguinte. Chloe, a procrastinadora, levou cerca de uma semana para enviar a amostra dela. Verifiquei meu telefone diariamente para ver onde o kit estava no processo. Finalmente, depois de cerca de um mês, recebi um alerta no meu telefone de que os resultados estavam disponíveis. Eu estava no meio da preparação para a viagem de ação de graças para a casa dos meus sogros, mas parei tudo. Uma das piadas que Chloe fez é que, se eu não visse nenhum polonês, então deveria entrar em pânico. Nossa bisavó paterna veio da Polônia, então se isso não aparecesse no meu DNA, seria um sinal de alerta. Liguei imediatamente para Chloe, não tem nenhum polonês. Procurei entre minhas correspondências paternas, e não reconheci ninguém, apenas muitos nomes de aparência francesa e parentes no Canadá. Meu pai não é francês, e nós não temos nenhum parente no Canadá. Procurei entre minhas correspondências maternas, e reconheci os nomes. Bem, pelo menos eu sabia que minha mãe era minha mãe. Como Chloe procrastinadora enviou seu kit de teste uma semana depois de mim e sendo uma semana de feriado, tivemos que apenas sentar e esperar. Eu estava tão grata por não estarmos na casa da nossa mãe no dia de ação de graças. Teria sido muito estranho e eu não acho que conseguiria me conter. Na primeira semana de dezembro, eu estava trabalhando em casa e ajudando meus filhos com a escola virtual porque ainda estávamos no meio da pandemia. Recebi uma ligação frenética de Chloe. Ela chora e diz, nós somos meias irmãs. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia compreender o que estava ouvindo. Mesmo que a falta de polonês fosse um sinal de alerta, eu realmente não esperava esse resultado. Entramos no aplicativo e exploramos todas as possibilidades tentando descobrir o que isso significava, como aconteceu, etc., porque isso certamente era um erro. Ligamos para Kim e todas nós apenas choramos, desabafamos e rimos. Daqui em diante, vou me referir aos meus pais como Pai 1, aquele que me disseram que era meu pai e é o pai confirmado de Chloe. Pai 2, aquele que nos criou e é o pai confirmado de Kim. Pai 3, meu pai biológico. Liguei para o pai 2 para ver se ele tinha alguma informação, pois ele me conhecia desde que eu usava fraldas. Sempre fui próxima dele, e ele até me levou ao altar quando me casei. Assim que ele atendeu o telefone, eu comecei a chorar, soluçando incontrolavelmente. Eu não tinha dito as palavras em voz alta para ninguém além do círculo de irmãs e meu marido. Fiquei surpresa com as emoções que estavam saindo de mim. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente consegui falar. Ele ficou assustado com toda a situação e disse que não sabia de nada. Chloe havia entrado em contato com a mãe do pai 1 para fazer algumas perguntas sobre o componente polonês. Obviamente, a avó juntou tudo e descobriu por que Chloe estava ligando. A avó me ligou para saber como eu estava.
Quando atendi o telefone, exclamei em avó. Ela riu e respondeu em avó. Ela é brutal, mas hilária. Ela me disse que me amava, que não importava, que ela não sabia de nada sobre isso e que talvez eu não devesse contar ao pai. Naquela noite fui para a cama sem ter a menor ideia de quem eu era, porque tenho um primo local chamado Pierre e se algum dia descobriria quem era meu pai. Minhas irmãs e eu decidimos que dirigiríamos 5 horas para confrontar nossa mãe e resolver o mistério. Na manhã seguinte, antes de partirmos para nossa viagem de confronto, o pai 2 ligou e me disse para sentar. Ele sabia quem era meu pai. Ele ficou tão chocado na noite anterior que congelou e não conseguiu dizer nada. Ele me contou a história de como minha mãe, casada e com 21 anos, estava se envolvendo com um trabalhador do supermercado de 19 anos enquanto o pai estava fora da cidade. Minha mãe confessou isso ao pai 2 quando eles estavam namorando. Ele respondeu dizendo que não queria saber de nada sobre isso, e que cabia a ela me contar. E aquele jovem de 19 anos com quem ela se envolveu, bem, eles se reconectaram em 2011 após seu segundo divórcio e se casaram. Lá temos, meu pai biológico é na verdade meu segundo padrasto. Então, minha mãe se casou aos 18, teve seu primeiro filho, Chloe, aos 19, traiu durante o casamento e me teve aos 21. Se divorciou aos 23 e começou a namorar o pai 2 imediatamente, casou-se com ele aos 28 e teve seu último filho, Kim, aos 29. Divorciou-se novamente aos 40, por você adivinhou, traição. Depois ela se casou com o amor da vida dela aos 50. Depois de ouvir a notícia da minha verdadeira paternidade, ainda estava em descrença sobre se o pai 3 era de fato meu pai. Peguei Kim e nós dirigimos a tarde toda para encontrar Chloe. Juntas, fomos à casa da mãe e, quando estávamos a cerca de 10 minutos de distância, ligamos para ela para dizer que estávamos todas juntas e precisávamos conversar. Ela estava em pânico, mas não fazia ideia da bomba que estávamos prestes a jogar nela. Entramos na casa, puxamos algumas cadeiras na sala escura como algum tipo de intervenção ou algo assim, e dissemos a ela que sabíamos que o pai não era meu pai. Ela fingiu estar chocada e pasma. Então, depois de algum estímulo, ela meio que confessou que teve um caso na época em que fui concebida. Estávamos prontas para perdoá-la depois que ela confessou, mas as desculpas esfarrapadas, a culpa e as mentiras nos deixaram furiosas. Ela nem mesmo sabia como funcionava o controle de natalidade, seus pais não disseram a ela que estavam orgulhosos dela, ela era apenas uma garotinha, etc. Ela ficou indecisa entre dizer que não tinha certeza e que não me contou porque não queria me machucar. Ela se divorciou do pai quando eu era um bebê, e um teste de DNA foi oferecido como parte do divórcio, e ela recusou. Quando bebê, eu não tinha um vínculo com o pai e teria sido tão fácil apenas ser honesta e deixar o pai 3 ser meu pai. E ele estava no andar de baixo ouvindo todo o confronto, apenas exultante. Segundo ele, implorou para ser meu pai e ela não deixou. Ela prometeu me contar quando eu completasse 18 anos. Depois que os 18 anos passaram, ele ligou para ela para saber como eu estava. Ela aproveitou a oportunidade para sair de um relacionamento ruim e foi morar com ele. Ela disse a ele que estava se mudando para a casa dos pais, mas começou a trazer suas coisas e eles eram um casal. Quando ele trouxe à tona a conversa sobre paternidade, ela insinuou que talvez pudessem me contar depois que se casassem. Então, eles se casaram e quando ele perguntou novamente, ela lhe disse não e que eu nunca saberia a verdade. Depois dessa montanha-russa emocional, Chloe e eu ainda precisávamos contar para o pai. Estávamos preocupadas com sua reação, mas concordamos que as mentiras precisavam acabar. Crescendo, ele tinha visitação conosco, que se transformou em algumas vezes por ano e eu nunca realmente me apeguei a ele, mas nos importávamos um com o outro em nossos respectivos papéis de pai e filha. Chloe, pai e eu dirigimos por uma longa estrada e contamos a ele. Ele disse que não importava e que adotaria todas nós, garotas. Ele chorou periodicamente e reclamou sobre pensão alimentícia. Sentamos em um bar, tomamos algumas bebidas e deixamos a notícia afundar. Não falamos sobre isso. Mas é claro, um homem se aproximou de nós para dizer olá para o pai e Chloe. Depois das apresentações, ele exclamou que eu era bonita demais para ser filha dele. Este homem não tinha ideia de que apenas uma hora antes, descobrimos que, ele está correto, eu não sou filha dele. Este homem, chamado Stacy, também era o homem mais robusto e corpulento com a voz mais profunda que eu já conheci.
Não é importante, mas apenas acrescenta à situação: meu Deus, isso é bizarro. Todos nós apenas olhamos para ele e tentamos rir constrangidos. Kim se juntou a nós e depois de algumas bebidas, eu fui embora para ficar sozinha porque estava exausta. Dormi, pedi pizza e fiquei atordoada pelo resto do dia. Minhas irmãs continuaram a ficar bêbadas no bar com o pai. Chloe faz uma grande cena chorando e soluçando para todos sobre toda a situação até que eu tive que buscá-la no bar porque ela estava passando mal. Kim e eu eventualmente voltamos para casa. Ambas concordamos que precisávamos atear fogo em toda a maldita cidade porque todos eram simplesmente loucos e estávamos fartas disso. No próximo ano e meio, eu finalmente tive pais casados. Foi uma maneira agradável e fácil de conhecer um pai surpresa. Menos estranho do que conhecer um estranho. Embora ele ainda fosse meio um estranho. Após o segundo divórcio e uma série de homens que eram o escolhido, eu mantive distância de qualquer pessoa que minha mãe estivesse namorando. Mesmo quando ela se casou com o pai 3, eu hesitei em conhecê-lo. Eu não morava por perto e não iria conhecê-lo apenas para eles terminarem. Agora, sabendo que ele é meu pai, me sinto péssima por ele estar no fundo querendo me contar e desejando se conectar. Ele tem sido mais relaxado e falante desde que tudo isso veio à tona. Agora conversamos cerca de 2 vezes por mês ao telefone. Ele até dirigiu 9 horas ida e volta para me levar para almoçar no meu aniversário deste ano, já que ele nunca passou um aniversário comigo. Algumas pessoas acham doce que meus pais se reuniram e talvez estivesse escrito nas estrelas para eles se reunirem ou algo assim, mas na realidade, eles já estão divorciados porque ele teve problemas em confiar que ela não iria traí-lo. Esqueci de mencionar, agora tem um meio-irmão e uma meia-irmã. Fomos apresentados quando eles eram apenas adolescentes e nos encontramos algumas vezes em diferentes eventos familiares. Estou conhecendo eles também, devagar mas com certeza. Comprei para Kim um kit de teste de DNA para o aniversário dela e confirmamos que o pai 2 é o pai dela. Eles são basicamente gêmeos, então realmente não era uma questão, mas o pai 2 se sentiu aliviado por ter certeza. Desculpe pelo post longo. Há tanto a abordar e tenho certeza de que esqueci ou não incluí todas as histórias paralelas. Karen quer ser atendida no hospital antes de um bebê de 3 dias. Dei à luz a minha filha na terça-feira e fomos liberadas na quinta-feira. Na quinta-feira, fomos ao pediatra após sermos liberadas do hospital. Acontece que os níveis de bilirrubina, a níveis de icterícia, da minha filha estavam um pouco elevados. Ela nasceu com 37 semanas porque eu tinha pré-eclâmpsia, então ela é tecnicamente prematura para os médicos, que estão sendo precavidos ao verificar que seus níveis não atinjam um patamar perigoso. Desde quinta-feira, tivemos que ir ao pediatra do hospital no fim de semana, já que os consultórios médicos estão fechados, para colher sangue dela e continuar o monitoramento. No sábado, tínhamos uma prescrição médica para colher sangue dela no laboratório, mas tivemos que ser atendidas e esperar no pronto-socorro. Havia 3, 4 pessoas sentadas no pronto-socorro quando chegamos. Fizemos o check-in, meu noivo e eu nos sentamos, esperando para sermos registrados. O atendente do balcão do pronto-socorro nos reconheceu do outro dia, suponho que de quando eu estava no hospital dando à luz, e perguntou sobre nós e minha filha. Como ela está, quantos dias ela tem, por que ela está aqui, etc. Também gostaria de salientar que minha filha é extremamente quieta para um recém-nascido, literalmente nunca fez um pio na sala de espera. A mulher do registro sai com aquele carrinho com rodas nem 2 minutos depois, se aproxima de nós e começa o processo, quando uma senhora Karen se manifesta, que estava do outro lado da mulher. Eu estou esperando há 2 horas, me registre primeiro. Primeiro, isso tem que ser completamente falso devido à rapidez com que a mulher veio até nós e como o pronto-socorro estava vazio no momento. Segundo, ela literalmente interrompeu a mulher enquanto ela nos fazia perguntas, o que é rude de qualquer forma. Não me interpretem mal, posso entender ser irritante alguém receber atenção antes de você quando você estava lá primeiro, mas há maneiras mais gentis e educadas de agir. A mulher do registro deu um olhar para a senhora, depois para mim, com simpatia. Minha filha não estava agitada nem nada, então não tive problema em esperar, dei a ela um pequeno aceno como se quisesse dizer, entendo, e então a mulher começou a registrar Karen. Só que Karen não falou com a mulher, apenas enfiou seus documentos na mão dela e se sentou em silêncio novamente.
Depois que a mulher do registro terminou, acho que apenas confirmando certas coisas, pois não precisava de mais nada de Karen, nos registrou, agradeceu tanto a minha parte quanto a mulher, a qual, claro, meu noivo e eu agradecemos de volta por educação, enquanto Karen nos lançava um olhar furioso. Depois de cerca de 15 a 20 minutos, Karen disse, não perguntou, disse a um funcionário para avisar a recepcionista do pronto-socorro que ela estava esperando 2 horas e para chamar os técnicos de laboratório novamente. A recepcionista do pronto-socorro recebe a mensagem do funcionário que passava, dá um olhar para Karen e procede a ligar chamar o laboratório novamente enquanto faz um som de levemente irritado. Depois de um momento, a recepcionista se virou para o meu noivo e eu, pedindo desculpas e dizendo que o técnico desceria em um momento e que aos sábados eles só têm um técnico de sangue. Alguns minutos depois, o técnico muito simpático desceu e imediatamente veio até nós, nos ajudando a pegar nossas coisas por gentileza. A recepcionista fez algum tipo de comentário de que Karen também estava fazendo um exame de laboratório, ao que o técnico fez um som de "ah". A sensação que tive foi que a recepcionista informou o técnico por telefone sobre Karen causando problemas e que uma criança estava esperando. Bem, você pode nos seguir. Meu noivo e eu levamos um segundo extra para pegar o assento de carro, bolsa de fraldas, etc., para que Karen tivesse um momento para ficar em pé com o técnico que estava nos elogiando por nossa filha, ao que Karen disse, mas de forma levemente sarcástica. Sim, que bebê fofo. Fizemos uma curta caminhada até a área do laboratório, Karen andando rapidamente à nossa frente, falando com o técnico sobre como ela nem mesmo entende por que está aqui, que poderia estar fazendo outras coisas em um sábado, que ela estava esperando 2 horas etc., enquanto o técnico sorria gentilmente e concordava, pedindo desculpas por ser o único técnico de sangue nos fins de semana. Chegamos ao quarto, onde o técnico se vira, sorri de forma presunçosa e diz a Karen: Senhora, você pode se sentar bem aqui. Vocês podem entrar direto. Karen: O quê? Sim, senhora, os assentos estão bem aqui. Terminaremos em apenas 1 minuto. Karen bufou, dando ao meu bebê de apenas 4 dias um olhar como se fosse culpa dela que Karen fosse uma completa e total dor de cabeça, fazendo com que a recepcionista e o técnico quisessem tornar sua vida ainda mais difícil. Novamente, minha filha não fez um som e estava perfeitamente bem, Karen facilmente poderia ter ido antes de nós, e ambas estávamos ali para colher sangue. Mas, pelo visto, Karen teve que esperar ainda mais devido à sua péssima atitude com a equipe. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.